Abraçando você, internauta do blog O Repórter que Chega Primeiro, também seguidores da Débora Norberto, do Gedson Menezes, os seguidores internautas também do Eli Ferreira, cientista político, e da Tânia Lima, a equipe de comunicação do blog O Repórter que Chega Primeiro, hoje nos confraternizando, juntamente com os artistas também, o Pedro Cauã, que na próxima live vai participar conosco, falando sobre música e cantando sobre a cultura. Mas agora falando sobre política. A política da América Latina, a política do Brasil, a política do Nordeste, a política de Pernambuco, do Estado, e voltado para o Agreste e Mata Norte, a região as quais nós do blog O Repórter Chega Primeiro temos mais seguidores. Quero abraçar aqui o Zito Caetano, lá de Bom Jardim, que hoje mora em Carpina, grande figura humana que entende de política, que gosta da política, que sabe de política, que sabe comentar, que entende. Gedson Menezes está aqui ao meu lado, vai fazer também as perguntas, mas conforme deixamos já no gatilho, Eli Ferreira. Vou começar logo pela figura de Miguel Arraes. No meu ponto de vista, eu vi nas últimas eleições, João Campos dizia eu sou João Campos. Ele não dizia eu sou neto de Miguel Arraes, ou bisneto de Miguel Arraes, neto de Ana Arraes, filho de Eduardo Campos. Ele parece que estava querendo mostrar a figura dele, como também na última eleição, na penúltima, na verdade, ele não usava muito que era o candidato de Geraldo Júlio, e sim era o candidato João Campos. Eu lhe pergunto, hoje, aqui em Pernambuco, família ou seguidores ou assessores, alguém está representando a figura de Miguel Arraes ou não? Bom, primeiro, nem Eduardo Campos representava a figura de Miguel Arraes. Por quê? Porque mito não se faz substituição de mito. Mito é mito. Né? Dizem que Arraes era um mito da política brasileira, né? Especificamente aqui em Pernambuco. Então, o mito, quando ele morre, né, no sentido de perder, no sentido de perder a vida de forma natural, ele fica no imaginário popular. Então Arraes permanece vivo no imaginário popular. E qualquer pessoa que tente aparecer, ele poderá carregar o sobrenome, não há nenhum problema, a pessoa que é da família, mas jamais querer substituí-lo. E Eduardo sabia muito bem disso, que nunca quis ter a ideia de ser um substituto de Miguel Arraes. Então que ele não usou Eduardo Arraes, usou Eduardo Campos. Até porque ele nem tem Arraes, né? A não ser que tem candidato que muda o nome, né? Só por conta da identificação familiar. Quem tem é Marília. Marília tem o sobrenome Arraes. Mas mito, ele não é substituído. O mito é mito. E creio que João Campos deve saber muito bem disso. Do seu ponto de vista, Gedson, você acha também que é dessa forma ou talvez eles quisessem colocar o nome deles, criar uma figura para eles? Eu acredito que seja dessa forma mesmo, né? Como o cientista político falou, o mito é o mito, né? Então, cada um tem que trilhar o seu próprio caminho e aí acho que vai além de um sobrenome. Vai no trabalho, na forma de que se comunica, em tudo, né? Que faz a figura, o perfil do político, acho que vai nesse caminho. Agora, a pergunta que você, internautas, você, ouvinte, está querendo saber, deixamos esse gancho. Percebemos o cenário político de 2004, vamos dizer 2000 para cá, até 2024. Começando ali por Lagoa do Carro, Botafogo. Foi prefeito de Lagoa do Carro 2 vezes, saiu para Carpina em seguida 2 vezes. Nesse meio tempo, elegeu o filho deputado estadual, o Josafá, o Botafogo filho. A Judite Botafogo também, prefeita de Lagoa do Carro. Uma vez não se reelegeu, depois se reelegeu. Botafogo voltou para Carpina de novo por 2 vezes. Eu lhe pergunto, isso era um fenômeno político? Estava crescendo em escala de chegar até ser um governador, um vice-governador? Havia essa possibilidade. Hoje o Botafogo perdeu em Carpina, perdeu em Lagoa do Carro e ainda estou na Mata Norte. Os Gouveia também, a prefeitura de Paudalho, ganharam a prefeitura agora de Carpina, o apoio também de Nazaré. Limoeiro também, Orlando Jorge tem a força política dele, mas teve também o apoio do Gustavo Gouveia. Eu digo, isso também é outra força, ainda pegando esse gancho. Temos um deputado estadual, pré-candidato a deputado federal dos Gouveia. E com a eleição da Alep, isso tem enfraquecido esse nome
esse nome também poderia dar um voo mais alto, alguém da família para o governo do estado, para a vice-governadoria ou para o Senado. Como é que o senhor avalia esses dois fenômenos, essas duas famílias políticas na Mata Norte, Fogo e Gouveia? A política é um ciclo. E a vida é uma roda gigante. Tem hora que está por cima, tem hora que está por baixo, não é? É uma roda gigante. Então, nesse cenário, às vezes, o líder político, ele apresenta um candidato não para ganhar a eleição. Bota apenas para preencher um vácuo, para depois ele voltar. Eu sempre digo que apoio em política não significa adesão. Uma coisa é se eu apoiar, outra coisa é se eu aderir. Apoiar é uma coisa, aderir é outra. Eu posso lançar o nome de alguém, mas eu quero que ele perca. Para que ele não surja lá na frente como uma ameaça a mim. Então é melhor que ele perca e lá na frente eu possa ser candidato de novo. Então, é um cenário que é um ciclo que acontece na política. Quando você fala na questão da eleição da mesa diretora na Assembleia, um pássaro havia soprado no meu ouvido 2 semanas antes de que o governo não ganharia a eleição. Não ganharia. Para mim não foi surpresa. Um pássaro tinha soprado, isso não vai ganhar por isso. Né? E tanto é que você teve aí um cenário muito claro, né? Foi uma disputa acirrada, né? Mas eu entendo que ali também foi um recado para tentar mostrar que a política você não voa muito rápido assim não. Né? Você tem que ter um freio de arrumação. Né? Assim como aconteceu com o João Dória lá em São Paulo, que pensou em voar muito alto, sair diretamente do governo, do prefeito, governador e ser candidato a presidente, ele renunciou ao mandato e perdeu nas prévias. Né? O partido disse, não, peraí, é devagar. Hoje ele sequer é filiado mais. Então, existem essas coisas na política que a gente às vezes está de fora, a gente tem um cenário, mas quem está de dentro sabe muito bem por que essas coisas ocorrem. Deixando agora um pouquinho a colocação de Jetson, para irmos para o Agreste Setentrional. Eu vou mudar um pouquinho do assunto. Indo lá para Igaraçu, né, a minha cidade onde eu moro, aí teve a região metropolitana do Recife, aí teve uma eleição bem disputada, acirrada, entre a prefeita professora Elcione Ramos e o filho do deputado estadual, Miguel Ricardo. A gente viu que a diferença foi, apesar de ser grande, mas foi bem apertada, de votos entre os dois. Mas a gente vê que já tem uma movimentação para os próximos anos, segundo os blogs locais, de uma mesa diretória já formada para os 2 biênios. Essa é a movimentação que está sendo feita, e também a gente vê um favorecimento para ela, porque dos 15 vereadores eleitos, 11 é da sua base. Então essa movimentação que já está sendo feita, ela é favorável para ela, para o município, ou é arriscado? Bem, aqui muito é dado, muito será cobrado. Né? A Bíblia diz isso. Você ter uma Câmara que trabalha junto com você é muito bom, mas as cobranças também são maiores. Né? Às vezes, se você tem um palanque muito grande, ele pode desabar. É importante que o Poder Legislativo trabalhe em harmonia com o Executivo. A nossa Constituição diz isso, né, de que os poderes são independentes, mas eles são harmônicos. Deve haver harmonia. O que não pode haver jamais é um Poder Legislativo dizer amém ao Executivo. Ele tem que ter autonomia para discordar quando tem que discordar e concordar quando tem que concordar. Acima de tudo, os poderes são independentes. É bom que se tenha um legislativo que ande lado a lado com o executivo, mas que esses interesses jamais venham prejudicar, acima de tudo, o interesse público. Vamos para o Agreste Setentrional. Você aí, meu internauta do Agreste, Bom Jardim, João Alfredo, Limoeiro, também Machados, Orobó, São Vicente Ferre, essa região do Agreste. No Agreste, começando por Limoeiro, tivemos vários líderes, mas eu vou citar apenas 2, mais da atualidade. Ricardo Teobaldo, foi deputado federal, deputado estadual, prefeito de Limoeiro por 2 vezes. Zé Humberto Cavalcante também foi prefeito, na verdade foi deputado estadual por algumas vezes. E no Agreste também tivemos Severino Cavalcante, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de João Alfredo 2 vezes, inclusive o último cargo público, eu creio que ele assumiu foi
de prefeito da cidade. Depois tivemos também, nesse meio tempo, o Coronel Sebastião Rufino. O Coronel Rufino foi deputado por uns 4 mandatos, representando ali aquela região. Surubim já teve também ali os Farias, teve também os Barbosas, teve os deputados. Hoje percebemos que aquela região, há um tempo, ficou um pouco carente de deputado, de um líder. Hoje temos Chaparral. Vamos lá. Chaparral foi prefeito de Orobó por 2 vezes, elegeu o sucessor, reelegeu o sucessor, elegeu a esposa prefeita de Casinhas, uma votação expressiva, reelegeu. Ajudou também, colaborou com o prefeito de Bom Jardim, Janjão, era do grupo dele, outros prefeitos lá da região. E hoje, prefeito eleito da cidade de Surubim. Também se comenta que é o pré-candidato da governadora à MUP, eu não estou afirmando, comenta-se. Aí eu lhe pergunto, hoje Chaparral é considerado um fenômeno no Agreste, com essas vitórias que ele tem, ele é um nome que depois aí pode vir para um deputado federal, pode vir para senador, para vice-governador, até para o próprio governador, pela idade e pela carreira que ele está tendo, ou o senhor acha que isso é momento, é cedo, ou é uma liderança voltada realmente para aquela região apenas? Como o senhor avalia? Eu acho fenômeno uma palavra muito forte para se colocar, mas ele é o líder de uma região no momento. E veja como você citou sobrenomes e nomes de pessoas que tiveram ou que ainda têm um papel importante na história política, mas que no passado tiveram muito mais, né? Então é um ciclo, a política é um ciclo, né? Há um momento, quando você olha para, eu sempre digo, Maquiavel dizia que a gente aprende política olhando o passado, né? Quando você pensa, e eu já citei momentos atrás, no outro bloco, a democracia grega, você pensa lá no filósofo Heráclito que dizia que tudo muda, nada permanece do mesmo jeito. Então, pessoas que hoje são líderes, amanhã eles poderão não ser. Cabe muito bem a esse líder saber aproveitar o momento, né? São pessoas expressivas, têm um papel importante, mas tudo muda, né? Nada permanece o mesmo. Já diz a música do Lulu Santos e Nelson Mota, como uma onda no mar. Dessa pergunta, caso o Chaparral venha a ser candidato para presidente da MUP e se eleja, isso é um sinal de que está em essência o nome dele, a carreira política, ou não significa muita coisa? A MUP é outra grande prefeitura, né? Quase como o governo do estado, né? Porque você vai administrar todo um cenário aí, as prefeituras, os municípios. A eleição da MUP tem sido uma vitrine muito grande, principalmente por conta do trabalho que fez Brilhante Patriota. Quando por ali passou, deixou uma marca, né? Fazendo com que os seus sucessores se sentissem desafiados a deixar um legado assim como ele deixou, né? Então, caso Chaparral seja eleito presidente da MUP, ele vai enfrentar um desafio, que é deixar um legado assim como o Patriota deixou, e os outros foram enfrentando esse desafio. A eleição da MUP tem tido nos últimos tempos um papel muito importante aqui em Pernambuco, né? As pessoas têm se debruçado com um olhar bastante significativo. Se ele for candidato e se eleger, mostra que a sua força está muito mais além do que propriamente a região da Mata Norte ou do Agreste, né? Como é a região dele. Vai mostrar que ele consegue agora ter uma força muito maior no estado de Pernambuco, caso ele seja eleito presidente da MUP. Pronto, falando sobre a MUP, fala-se o nome de Chaparral, ventila-se também, na verdade ele se pronunciou o nome de Pedro Freitas, lá de Aliança, o prefeito eleito de Aliança. E ainda comenta-se que o próprio Gouveia pode vir tentar a reeleição. Eu pergunto, uns dizem que tem aí candidatura de Raquel Lira, tem candidatura de Luciano Bivar e pode ter até candidatura de outro grupo. Eu lhe pergunto, se já começa aí uma disputa também já em relação ao governo do Estado, ao Estado, essa é uma briga mais interna. O senhor falou que quem está na MUP já representa o nome ali. Como é que o senhor avalia? Veja como a nossa política precisa melhorar. Estou falando da política brasileira como um todo. A gente fica discutindo padrinhos e madrinhas. Insisto, mais uma vez, devia discutir ideias, projetos. O que essas candidaturas têm a apresentar para a MUP? Isso é o que deve ser discutido, né? Mas a gente fica preso muitas vezes a ter o apoio de A, B, C, D, né? E isso não engrandece em nada o processo
de fortalecimento da nossa democracia. Isso não significa dizer que essas lideranças políticas não possam expressar o seu apoio, mas que as candidaturas não dependam desses nomes. Dependam sim da capacidade de buscar mostrar a que veio, mostrar que tem compromisso com o futuro de Pernambuco. Pegando um gancho nessa pergunta, na sua resposta agora, como o senhor, como cientista político, que dedica a sua vida a estudar o cenário político, tanto nacional, internacional, estadual, como o senhor enxerga o conhecimento da população em relação à política? Eu me refiro à estrutura política que vai além de eleger prefeito, presidente, etc. Porque a gente vê muito também em eleições municipais, vamos pegar o gancho atual, o assistencialismo, né? Que tem muito disso, infelizmente. Então as pessoas não vêem projeto nem ideias de melhorar, de desenvolver a região onde você reside. Quando a gente olha a realidade da política nacional, a gente observa que, em tese, parte significativa do eleitor brasileiro, ele só se preocupa em saber de eleição nos 30 dias que antecede o pleito. Isso é muito ruim. Basta você observar que, em tese, o vereador é o político mais próximo do eleitor. Mas eu lanço um desafio a quem estiver nos assistindo nessa hora. Qual foi o dia que você saiu da sua casa para assistir uma reunião na Câmara Vereador da sua cidade? Se você não acompanha o vereador, como é que você pode cobrar depois dele? E aí, como as pessoas não sabem muitas vezes qual é a responsabilidade, o que é que compete a cada cargo, eu escuto muitas pessoas, muitas vezes de forma injusta, dizer assim: o vereador que eu vou ter nele não faz nada na minha rua. Sim, ele não tem que fazer nada na sua rua. Quem tem que fazer na sua rua é o prefeito. O papel do vereador é fiscalizar e apresentar projetos. Então, muitas vezes, há uma cobrança que não corresponde à realidade dos fatos. Não corresponde ao mandato ao qual a pessoa está exercendo. Outro fato é que as pessoas têm uma ideia equivocada do que é política. As pessoas acham que político é aquele que tem mandato. Não, você é político, eu sou, todos nós somos. A convivência em casa é uma convivência política. A convivência no trabalho é uma convivência política. Ela pode não ser uma convivência partidária, mas ela é política. E aí eu lembro muito bem do saudoso ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, quando na época da Assembleia Nacional Constituinte foi feito um chamado, aquilo que no jornalismo é chamado de ping-pong, com os deputados federais de Pernambuco, na pracinha antiga, chamada Pracinha do Diário. E num dado momento, um senhor levantou a mão e disse o seguinte: todo político é ladrão. E o ex-governador de Pernambuco, à época, deputado constituinte, Joaquim Francisco, disse o seguinte: o senhor é casado? Ele disse: sou. O senhor tem filhos? Tenho. O senhor trabalha? Trabalho. O senhor ganha seu dinheiro honestamente? Ganho. Está aqui uma pessoa que deve ser candidato. Ele disse: eu não quero, então não reclame. A política é pessoa de pessoas honestas como o senhor. Agora, todas as vezes que as pessoas, assim como o senhor, se esquivam de participar, nós corremos o risco de ter pessoas que não têm nenhum compromisso com a política nacional. Como você enxerga a ideia do estudo da política aplicada na escola desde cedo, para as pessoas já começarem a ter... Isso é uma pergunta que certa vez alguém ficou assustado que eu disse que sou contra. E vou dizer porque é que sou contra. Para que isso venha surtir efeito, tem que ser mudado a ideia da educação no Brasil. Porque a ideia da educação que nós temos é a educação de resultado. Basta você observar que aqueles colégios tradicionais aqui em Pernambuco, especificamente em Recife, eles praticamente desapareceram. Você conta nos dedos os que ainda sobrevivem. Por quê? Porque, em tese, as pessoas querem colocar seus filhos em colégios que dê resultado. Qual é o resultado? Ele conseguir passar no Enem. Aquela preocupação com a formação cidadã, isso passa muitas vezes de longe. Eu não estou dizendo que são todos assim, mas na maioria é assim, funciona assim. Então, se você desde cedo não ensinar ao aluno que é importante ele aprender formação social política, ele vai simplesmente indagar o seguinte: este assunto cai no Enem? Não, então não me interessa. Meu caro cientista político Eli Ferreira, agora eu vou mudar um pouco o assunto aí, esse gancho, entrando em outro, mas que tem relação talvez.
Você falou sobre educação. Vamos agora falar sobre a educação religiosa. Você que está me assistindo, você é cristão, católico, evangélico, protestante, espírita, você é cristão, você tem uma educação política também ou não? A pergunta agora é para o senhor. Como o senhor avalia? Com todo respeito às igrejas, pelo amor de Deus, extremistas, não me considere um ateu, eu sou cristão. Mas a igreja hoje, a igreja em si, não digo só a católica, as igrejas, de um modo especial até eu digo o mundo evangélico, estão, não vou dizer a palavra curral, porque eu acho até pesado, mas estão servindo de uma vitrine para algumas pessoas ter uma essência, subir na política, porque vemos muitos pastores e candidatos de pastores hoje em assembleias, em câmaras municipal e federal. Eu lhe pergunto, tem essa educação hoje? Quem o pastor pedir, a pessoa vota, e a igreja hoje está muito envolvida, as igrejas evangélicas, com a política. Como é que o senhor avalia esse ponto de vista, essa pergunta? Bom, primeiro nós estamos assistindo uma inversão de papéis. Se você for para a história política brasileira, lá atrás, quando o Brasil ainda era colônia e em seguida império, parte das sessões eleitorais funcionavam dentro da Igreja Católica. A sessão eleitoral funcionava lá. Quando terminava a missa, o padre fechava a porta e colocava lá de fora pregado a lista dos votantes naquela sessão. Então havia uma relação direta. Por que isso? Porque nós tínhamos uma religião oficial. O Brasil tem uma religião oficial que era o catolicismo romano. Então havia uma relação direta entre igreja e Estado. Com a Constituição de 1891, que é a primeira do Brasil República, e em 1890, antes da Constituição, os republicanos separaram a igreja do Estado. O Estado passou a ser um Estado laico, e as pessoas não venham confundir aqui ateísmo com laicidade. O Estado laico não significa Estado ateu, mas significa que o Estado não deve ter ingerência na religião de quem quer que seja. Se você observar a proposta da reforma protestante, eu falo da reforma protestante, de Lutero, Calvino, John Knox, se eles hoje estivessem vivos e viessem ao Brasil, eles iriam ter dificuldade em frequentar uma igreja. Primeira coisa que eles iam dizer era, não foi isso que a gente ensinou. Porque nunca foi a preocupação de Lutero, Calvino e John Knox de que a igreja fosse um braço do Estado. Nunca foi. Então, ou é um desconhecimento histórico, ou do contrário fazem porque querem. Então, a gente precisa entender que é um momento histórico da reforma. Depois você tem um movimento pentecostal, que é posterior à reforma, e o movimento neopentecostal, que já é depois do pentecostalismo. E aí, quando você tem um movimento neopentecostal, você tem várias igrejas, né, tiveram candidatos evangélicos. Mas a primeira igreja no Brasil que teve um candidato evangélico, ele não foi o primeiro evangélico a ser eleito. Ele foi o primeiro evangélico a ser eleito com propostas de defender interesses da igreja. Foi em São Paulo, a igreja chamada Brasil para Cristo, quando o líder na época recebeu um terreno de doação de forma legal, legítima, para o governador de São Paulo, à época, Adhemar de Barros. Houve uma pressão por parte da Arquidiocese de São Paulo e o governador tomou o terreno que havia dado. Ele entendeu que para ter força política ele precisava ter um representante. Ele apoiou um candidato, se elegeu deputado federal, daí em diante se criou quase que uma prática no Brasil, igrejas ter candidatos representando os interesses dela. E isso tem crescido bastante forte no Brasil nos últimos tempos. Eu convido a você que está assistindo aí a nossa live, compartilhe nos grupos, nas redes sociais, em outras redes, estamos pelo Instagram, compartilhe o link no Facebook, no YouTube, bota em grupo de WhatsApp, comente, participe, fique à vontade aqui, não tem censura. O que você perguntar com respeito, iremos perguntar ao cientista político Eli Ferreira. Jedson Menezes, tem comentários aí no Instagram, as pessoas estão participando? Tem sim, Luiz. Antônio Olímpio Filho, novamente, está perguntando o seguinte, e o orçamento secreto, o que você acha? Um escândalo. Tudo que é público, já está dizendo, tem que ser aberto para as pessoas saberem. Não é? O Edival Ferreira, ele está comentando aqui, dizendo, boa pergunta, Luiz, acho que quando eu falei sobre as igrejas. E o Antônio Olímpio também está dizendo que ele não gosta de religião A ou B. Ele é da linguagem de Jesus Cristo. Agora eu lhe pergunto, Jesus, na época dele, como era a política na época de Jesus? Horrível. Porque Roma dominava, né? E havia uma leitura equivocada. Isso é um fato interessante.
os próprios apóstolos tinham uma visão equivocada do trabalho de Jesus. Basta você ler a Bíblia, né? Quando eles perguntaram a Jesus, no último momento, se aquele ali era o momento em que ele ia resgatar Israel do domínio, libertar Israel do domínio romano. Ou seja, a perspectiva deles era de um Messias político, e não de uma ideia de uma vida após a morte. Eles tiveram dificuldade em entender isso. Pegando aqui um gancho da igreja ainda, eu já vi pessoas dizer, não estou afirmando, estou perguntando e comentando, que a linha do PT, da esquerda, partiu de parte da linha da Igreja Católica. Isso tem fundamento. Outros dizem que a Igreja Católica repudiava o comunismo. Não estou dizendo que o PT é comunista, mas tem uma ligação. Como é que se explica isso? Essa essência, a criação do PT e a ligação com a Igreja Católica. Isso tem a ver realmente? E você foi muito feliz em dizer que o PT não é comunista. Quem diz que o PT é comunista não conhece história partidária. Não conhece, nunca estudou. O PT nunca foi um partido marxista. Nunca foi. Isso é desconhecimento histórico. Há outras propostas lá. Agora, é o seguinte, essa relação com a Igreja Católica é o seguinte, que quando o PT surgiu, ele surgiu basicamente do ABC paulista, dos chamados intelectuais de esquerda e da ala progressista da Igreja Católica. Daí a relação direta que se tem. Basta você estudar a origem dos partidos políticos do Brasil, quando você estudar o PT, você vai ver que existe essa relação mesmo na sua origem. Há uma sugestão de leitura para quem quiser receber um livro chamado Frágil Democracia. O cientista político Eli Ferreira. Outra colocação, eu já ouvi em debate o pastor que tem uma grande repercussão, o Sila Malafaia, de São Paulo, ele dizer que a Igreja Católica era esquerdista e etc, etc, etc. Não vou aqui estar replicando o que ele disse. Aí eu lhe pergunto, a igreja, o segmento evangélico, a igreja protestante, era mais ligada à direita? A igreja, ela tem que ter um papel que é anunciar o evangelho. Quando a igreja transforma um púlpito em cabo eleitoral, ela perdeu o sentido dela, ela perdeu o papel dela. Eu lamento muito, né? O professor de teologia Paulo Anglado, não sei se vocês já ouviram falar, que era lá de Belém do Pará, ele faleceu, e ele tem um livro sobre isso, onde ele falava dos perigos quando você quer usar o discurso religioso para fazer apologia política. Vou fazer só mais uma pergunta agora, eu vou deixar uma já para a próxima. A próxima é sindicalismo. No interior, em Pernambuco, no Nordeste, é muito forte o sindicalismo rural. Aí a pergunta é, o sindicato hoje é um cabo eleitoral, o sindicato é uma vitrine para quem quer crescer na política? Isso é a pergunta para o próximo bloco. E para esse bloco agora para finalizarmos. Câmara de Vereadores. As câmaras de vereadores hoje, a articulação para as presidências das câmaras, causa dor de cabeça não só a vereadores, como também está coçando a cabeça de prefeito. Você pensa assim? Avalia assim? Bom, primeiro eu não vejo as câmaras como um problema para os prefeitos, quando os prefeitos querem trabalhar. Porque eu não acredito que as câmaras, os vereadores, iriam atrapalhar tudo aquilo que você tem de positivo para a população. Num dado momento, eu até coloquei numa pergunta que o colega fez aqui, de que existe uma relação, deve haver uma relação entre o executivo e o legislativo. Deve haver uma harmonia entre eles. Trabalhando bem, faz bem. Democracia é importante você ter oposição. Quando a Câmara ela faz oposição ao prefeito, se for uma Câmara que tem responsabilidade, que tem propostas, que está disposta a contribuir, independente de ser situação ou governo, isso enriquece, isso amadurece e faz bem ao município. Eu só vou fazer uma pergunta ainda sobre a relação da igreja, né? Foi dito aqui da influência de alguns pastores para a votação dos seus membros da igreja. Mas seria importante também esses membros eles terem um conhecimento real de política, da chamada esquerda, direita, centro-esquerda, para eles também terem uma visão disso e terem consciência na sua votação? Seria, mas aí a gente querer demais, né? Porque os políticos muitas vezes não têm. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu dando aula, e eu tinha um aluno na sala, e a gente estava falando sobre o sistema partidário. E eu disse assim, olha, tem uma coisa básica que a gente precisa aprender.
a diferença entre votar, eleger e sufragar. Eu dizendo isso na aula. E aí eu disse, olha, se você perguntar, boa parte política ele sequer sabe diferenciar isso aqui. Aí um aluno levantou a mão e disse, meu pai é vereador em tal cidade. Eu vou perguntar a ele se ele sabe. Na outra semana, eu cheguei na sala de aula, eu nem lembrava que eu tinha falado isso na sala. Entrei, sentei, fiz a chamada. Quando eu levantei para começar a aula, ele levantou a mão. Professor, eu perguntei a meu pai, ele não sabe não. Aí os colegas começaram a rir. Se ele não sabe o que, eu nem lembrava que eu tinha falado. Aí ele disse, então, às vezes a gente querer demais. Mas as pessoas não podem aprender se não há quem ensine. Você tem que ensinar. Por isso que eu acho que é importante um momento como esse aqui, que é a oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouco mais. Daqueles que já sabem, aprofundar o conhecimento. E daqueles que não têm, é melhorar, né, ou conhecer. É um dever cívico nosso, dever da imprensa, dever do professor de ciência política, né, ensinar as pessoas. Não no sentido de suprassumo, de que sabe tudo, mas que está aberto ao diálogo para que as pessoas possam crescer cada dia mais e conhecer, né, conhecer francamente qual é o papel que cada cargo deve ser exercido. Pronto, tem Antônio Olímpio está perguntando aqui a visão do PCC na política. A visão do PCC? A atuação, né? Eu acho que tem um livrinho que ajuda a gente a falar sobre isso. O nome do livro é PCC, o Sindicato do Crime. Acho que esse livro aí é uma tese de doutorado interessante. Mas olha, essa questão de crime do Brasil, você tinha lá atrás outras práticas, né? É porque na medida em que o cenário vai mudando, né, infelizmente a modalidade de crime também vai crescendo. Por isso que a hermenêutica no século XIX na França, foi necessário se criar várias escolas para tentar responder a esses avanços. Acho que foi Antônio Olímpio perguntou sobre a vitória de Trump nos Estados Unidos e qual a relação dessa vitória no mundo, né? Assim, a influência. Bom, se você chegar nos Estados Unidos e perguntar a alguém no período eleitoral quem ganha a eleição, um americano não fica citando nomes. Vai ganhar Kamala Harris, vai ganhar Donald Trump. Ele vai dizer que vai ganhar os republicanos ou os democratas. Por que isso? Porque eles votam em ideias. O republicano tem uma ideia mais centrada na questão de fortalecimento interno do Estado americano. Já que começou o nosso primeiro bloco falando de direita e esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos não existe direita e esquerda. O que existe é uma agenda mais voltada para a política nacional e o que é que muda? A política de Donald Trump é uma política mais de proteção do que a política democrata. Mas isso não significa dizer que os republicanos e os democratas não tenham como prioridade, antes de tudo, proteger a sociedade americana. Só tem lá em evidência republicanos e democratas, outros partidos não têm maior representatividade. É porque lá você pode ser candidato independente. Você não precisa ser filiado a um partido para ser candidato. Como os dois partidos são os mais fortes, esses são os que mais se falam. Mas não só tem duas candidaturas. Assim como lá também não tem um dia eleitoral, como a gente tem aqui. Lá existe um prazo que é aberto para vários dias as pessoas votarem. Não tem um dia específico de eleição, como a gente tem aqui. Quero abraçar você, internauta, que está assistindo através do blog O Repórter que Chega Primeiro no Instagram. Agora eu convido o Jedson Menezes para dizer qual o endereço da rede social dele. O meu você já sabe, né? O Repórter Chega Primeiro. E o cientista político Eli Ferreira também dizer para encontrar ele nas redes sociais de qual forma você encontra. Eu repito, o meu é @o Repórter que Chega Primeiro no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, onde você for, é o Repórter que Chega Primeiro. Eu só queria pedir uma parte. Fique à vontade. Para dizer que o livro que eu citei não é a frase democracia, é a democracia ameaçada. Democracia ameaçada. O autor é Dennis Rosenfield, do qual tive a honra de ser aluno. Jedson Menezes, para encontrar você nas redes sociais, qual é o seu hashtag, qual é o seu endereço? Hashtag Jedson, Menezes Jedson. Hashtag Menezes Jedson. Vai, repita, vai. Hashtag Menezes Jedson. Professor cientista político Eli Ferreira. Para encontrar nas redes sociais, qual é o endereço ou hashtag? Bom, Eli Ferreira, Eli, @Ferreira no Instagram. Agora, o Eli é com H. H-E-L-Y. H no início e Y no final, Eli. Pronto. A próxima pergunta é:
sobre o sindicato. Não falo só rural, mas no interior o rural é forte. Se o sindicato é um cabo eleitoral, se o sindicato serve como uma vitrine para quem quer crescer na política, eu ainda acrescento mais. Sindicato e Grêmio Estudantil. E aí? E sobre esse pluripartidarismo no Brasil? Se isso faz bem ou mal, se isso está tirando dinheiro dos cofres públicos ou ajudando a democracia. Daqui a pouquinho, depois do próximo bloco, talvez o último bloco. Vamos dar um intervalo maior, porque vamos tomar uma água, vamos comer alguma coisa, mas retornaremos conversando ao lado do Jedson Menezes, jornalista, com a colaboração da Débora Norberto, conversando com o cientista político e professor Eli Ferreira. Daqui a pouquinho eu volto, contando com sua audiência. Compartilhe e convido mais um.